Bom dia, feliz domingo para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Fato que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Se nós queremos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, se nós queremos vida, nós precisamos não só conhecer as Escrituras Sagradas, porém, conhecer somente não é suficiente. É muito importante, após o conhecimento, nós desenvolvermos um espírito voltado para as proposições da palavra do nosso eterno Deus para a nossa vida, para que tenhamos uma vida consciente, de paz e harmonia, uma vida com objetivos, uma vida feliz, e é o que qualquer pai, qualquer mãe aqui na terra quer e gostaria para os seus filhos. Imagine Deus, o Criador do universo. Eu costumo dizer, não basta parecer, é necessário ser. O ser, aquilo que nós parecemos muitas das vezes, dependendo do contexto, é que fará a diferença. Muitos se vestem bem, porém não é aquela veste que vai definir o caráter de alguém, porém é um conjunto de fatores associado com as vestes também é que irá definir. É um conjunto de fatores que completa o caráter do ser humano, e ninguém nasce com caráter formado. Caráter, personalidade se desenvolve, é uma luta constante para a formação de um bom caráter, de uma boa personalidade. A luta é toda a vida, é conforme o estilo de vida, conforme o contexto de vida, envolvimentos no meio ambiente, sociais, é que influenciam muito na formação da personalidade, do caráter, a maturidade. E a palavra de Deus, ela é a chave para a formação do caráter de qualquer ser humano. Para isso é necessário tomarmos conhecimento de quem é o autor da palavra contida, inserida nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías 34:16, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Por quê? Porque é a boca do Senhor que disse. A boca do Senhor, usando os profetas, usando os discípulos, usando o próprio Senhor Jesus para falar conosco. E a palavra do Senhor, no livro de João 5:39, o próprio Senhor Jesus falando ali a alguns judeus, aos fariseus que eram religiosos, conheciam a lei de Deus, eles não temiam no sentido de obedecer ao nosso Deus. E o Senhor chamou ali a atenção deles quando ele disse, como está escrito em João 5:39, ele, de uma forma inteligente, chamou a atenção ali dos fariseus, dos judeus, quando disse: examinais as Escrituras, e vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus deixou claro que realmente eles estavam tendo conhecimento das Escrituras, estavam examinando, porém o principal fator que é vir ao Senhor Jesus para ter vida
Eles não queriam. Eles eram religiosos, iam nas sinagogas, discutiam as Escrituras, porém não queria aceitar o que a Escritura, o que a Bíblia Sagrada estava querendo dizer, apontando para o Senhor Jesus, que ele viria e que ele é o cumprimento das profecias pela boca do profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, quando Jesus disse, no capítulo 9, versículo 6, ele disse, o profeta Isaías usado por Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. Eles não queriam aceitar o que as Escrituras estavam revelando e que o cumprimento das Escrituras estava ali acontecendo, esta profecia pela boca do profeta Isaías, usado por Deus. Queridos irmãos, não basta conhecer as Escrituras, é necessário deixar que ela entre no coração e esteja sensível à sua palavra, que é a palavra de Deus. Por isso diz a palavra do Senhor no capítulo 8, no versículo 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Glória a Deus. Vamos observar, vamos analisar a razão desta mensagem ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Muitas pessoas vão para a igreja, são religiosos, conhecem a palavra de Deus, porém não querem praticar, aceitá-lo, não quer deixar que a palavra seja imprimida no vosso coração, aceitar como ela é. Por isso ele chamou a atenção ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, glória a Deus. Seja Ele o vosso temor, o vosso espanto. Ou seja, por que ele disse isso? Porque a palavra de Deus diz, no mesmo capítulo 8, que muitas pessoas da época, muitos religiosos, falavam em Deus, temiam a Deus, porém consultavam outros seres carnais, acreditavam mais pela força do temor, a influência no meio ambiente, aceitavam mais as filosofias vãs, aquilo que os necromantes diziam, aquilo que os adivinhos diziam, e de uma certa forma estavam causando ira no Senhor, porque quando a palavra de Deus diz ao Senhor santificai, seja Ele o vosso temor, significa que nós devemos colocar em prática a palavra de Deus. Não ir atrás de atalhos, atrás de pessoas, seres humanos, criados, criaturas, não o Criador. Os religiosos gostavam de se exibir, de apresentar conhecimento, porém não queria vir até Jesus para ter vida, não queria reconhecer Jesus como o Salvador, o enviado de Deus, inscrito nas profecias, pela boca do profeta Isaías e pelos outros profetas que também profetizaram em relação à vinda de Jesus. E o povo, ao invés de ir até Deus, crer somente em Deus, eles buscavam atalhos, indo até necromantes, adivinhos, conforme diz aqui na palavra de Deus, no capítulo 8 de Isaías, diz aqui no versículo 20, a lei e ao testemunhas. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a ralva. Então, se nós não falarmos segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, conforme ela é, não veremos jamais a glória de Deus, o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? A lei e ao testemunho? Porque ao invés deles dar atenção à lei e ao testemunho dos profetas, da parte de Deus, estavam dando crédito a adivinhos, a necromantes, conforme diz aqui na palavra, no versículo 19, quando diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que cheleiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus?
Está chamando a atenção. Quando disser para você assim, consulta aquele adivinho, aquele necromante, você é de Deus? Então não consultará aquele que é de Deus ao seu Deus, ou consultará o adivinho aos necromantes, causando ira no Senhor e sendo proibido por Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Lá diz que os mentirosos, os feiticeiros, não entrarão no reino de Deus. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. Queridos irmãos, vamos dar atenção à palavra de Deus, para que sejamos achados dignos do reino de Deus, para que o nosso nome seja escrito, continue escrito no livro da vida do Cordeiro. Leia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 8, do versículo 19 ao 20. Veja bem, por que a terra está angustiada? Por que muitos vivem na sombra da morte? Que aqui diz na palavra de Deus: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, queridos irmãos, muitos viviam e vivem e continuam vivendo na região da sombra da morte. Mas Jesus, ele veio para tirar você de lá, para tirar aqueles que sofrem, aqueles que estão em trevas, da região da sombra da morte. Diz lá no versículo 2 do capítulo 9 de Isaías: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Oh, glória! Aceite Jesus como seu único Salvador. Aceitar é você procurar viver a palavra de Deus. É você não ir por atalhos. É você crer em Deus, crer no Filho Jesus Cristo, crer no Espírito Santo de Deus. Não crer em criaturas, em seres criados por Deus no tocante à salvação. Principalmente para quem já morreu. Quem já morreu, a memória jaz no esquecimento, não sabe de coisa nenhuma aqui na face da terra. O que existe na face da terra são espíritos enganadores que se rebelaram contra Deus e foram lançados do céu para a terra. Por isso a terra diz: ai da terra, porque o diabo foi lançado até vós. Então, meus queridos, cuidado com aquilo que você crê. Creia em Deus. Jesus disse: creia em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Cuidado com a fé, com a religiosidade. Religiosidade por si só não serve se não tiver obediência, se não tiver crendo no único Deus e no seu Filho amado Jesus Cristo e no Espírito Santo. Tome cuidado com as religiões, com os títulos de nobreza por si só não quer dizer nada. Título de pastor, de profeta, título de apóstolo não quer dizer nada se não tiver as boas obras, os atos de obediência ao nosso Deus. Diz a palavra de Deus: a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, não o homem, não o adivinho, não o necromante, que são criaturas. Seja o vosso temor o Criador, o Senhor dos exércitos, aquele que soprou na sua narina o fogo de vida, aquele que pode tirar a hora que ele quiser. Se ele tirar durante 3 minutos, já é o suficiente para causar um danos e ser até fatal, levando a óbito. Valorize Deus, o Criador, aquele que te deu o fogo de vida, aquele que tem proposição de vida eterna para você, não a criatura que não pode fazer nada. Morreu, vai para o pó. Quem já morreu está no pó da terra esperando a vinda de Jesus, o dia do juízo final. Aquele que fizer ou que fez o bem, a ressurreição para a vida eterna. Os que fizeram o mal, para a condenação. Assim diz a palavra de Deus. Vamos, em um minuto de oração, pedir a Deus que dê força para a sua vida, para a sua família. Ó querido Deus, entregue em tuas mãos neste momento cada ouvinte da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo venha abrir esse entendimento para compreender e venha dar força para colocar em prática, meu Deus. Coloque por terra, meu Deus, todo o inimigo que está impedindo, Senhor, meu Deus, colocar em prática a tua palavra.
O Senhor Jesus deixou claro que não basta examinar as Escrituras, mas é necessário não só examinar, tomar conhecimento, mas é necessário vir até o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador, aquele que os seus profetas, Pai querido, profetizaram, que é Jesus Cristo, e Ele veio, pagou por nós, pelos nossos pecados. Ele sofreu por nós. Ó Senhor, não foi João, não foi José, não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo. Foi Ele que pagou por nós pelos nossos pecados. É o sacrifício dele na cruz do Calvário, Senhor, é que nos purifica de todo pecado, mediante a aceitação, mediante uma comunhão com Ele, mediante o arrependimento, meu Deus, e viver uma nova vida em Cristo Jesus, Pai. Eu entrego em Tuas mãos cada vida, cada problema que cada um esteja vivendo. Fortaleça, edifica, cura, meu Deus. Liberta, Senhor. Traga harmonia para esta vida, para este lar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego em Tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado por cada seguidor, por cada ouvinte da palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.